Eu vou te passar aqui 5 dicas matadoras para você passar de primeira no exame de suficiência. Duvida? Quer saber quais são? Fica até o final, porque essas dicas podem ser a diferença entre você ser aprovado e você reprovar. Antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. Para você ter ideia, o meu método de estudos para o exame de suficiência já aprovou mais de 72% dos meus alunos, né? Quem segue direitinho lá o método, cara, 72% são aprovados. É mágica? É sorte? Não, é método. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre ele, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo, tá aqui em cima, certo? E no primeiro comentário fixado. Aí você vai ter uma noção de por que a gente aprova tanta gente. Então vamos lá, quais são essas 5 dicas para passar de primeira no exame de suficiência? Dica número 1, meu amigo, vamos lá. Primeira dica é: não estude o edital inteiro. Pode parecer algo antagônico. Poxa, eu preciso acertar o maior número de questões numa prova, então logo eu preciso estudar o maior número de assuntos. Errado, meu velho, errado. Primeira coisa, você não precisa acertar o maior número de questões na prova. Você precisa acertar pelo menos 25 questões. Acertando 25 ou acertando 26, 27, 50, você vai estar na mesma lista. Então não se preocupe em fazer 45 pontos, 50 pontos, não se preocupe, não pense dessa forma, certo? Não queira abraçar o mundo inteiro. Lembra que muito provavelmente o seu tempo é limitado, você trabalha, estuda, tem que cuidar de casa, tem trânsito, enfim, você tem um tempo limitado. Então, se você quiser ou tentar estudar o edital inteiro, vai acontecer basicamente duas coisas. Primeira coisa, você vai se afogar na quantidade de conteúdo, que é muita coisa, é impossível você ver o conteúdo do curso de contábeis em 2, 3 meses, e você vai ficar estressado, ansioso, com medo, achando que não aprendeu nada e que vai reprovar na prova. O seu sentimento vai ser um sentimento de derrota. Isso é ruim nos estudos, né? Quando você já estuda triste, achando que nunca vai aprender, isso é horrível. Então, se você estudar o edital inteiro ou tentar estudar, é isso que vai acontecer. Não estude o edital inteiro. Quais matérias que você não deve estudar? Eu recomendo para os meus alunos que não estude auditoria, contabilidade gerencial e controladoria. Somado esses 3 assuntos, tem em torno de 5 questões na prova. Só que o edital desses assuntos é muito grande. Você vai ter muito conteúdo para estudar para pouquíssimos pontos. O custo-benefício é horrível. E com isso a gente entra na nossa segunda dica. Pesquise, procure, vá atrás das matérias com o menor edital, porém com uma boa quantidade de questões na prova. E eu já vou te dar aqui de graça, né? Que matérias são essas? Vamos lá. Ética. Cara, ética são 4 normas e você consegue acertar as questões só com bom senso. São 4 questões na prova em média que são praticamente dadas. Então, estudar ética é sua obrigação. Acertar as 4 questões da prova é basicamente a sua obrigação, entre aspas. Estude ética, foque bastante em ética, porque são 4 pontos que você não pode perder. E o edital de ética, desse tamanhozinho. A outra matéria, perícia. Perícia nós temos basicamente 3 normas. A NBC TP01, a NBC PP01 e o Código de Processo Civil, que na verdade cobra só alguns artigos que é sobre impedimento e suspeição do juízo. Basicamente isso. São 3 normas bem tranquilas de você ler, fáceis de acertar as questões, né? As questões são basicamente cópia e cola da norma. Então você já conseguiu aí com ética e com perícia 6 pontos. São 6 pontos fáceis na prova. Agora faltam só 19 que você vai conseguir com outras matérias também, de forma bem tranquila. E a terceira dica é: foque na tendência da prova. Caso você não saiba, a prova do exame de suficiência e toda a prova de concurso também, ela tem uma tendência, ou seja, ela tem assuntos que ela sempre vai abordar. Ela tem assuntos preferidos. Tem assuntos que em toda a prova estão presentes no exame de suficiência, em concurso público, enfim, está sempre lá. E como é que você faz para encontrar quais são esses assuntos? Tem 2 formas. A primeira forma é você pegar todas as provas do exame de suficiência e planilhar questão a questão, identificando qual assunto é cada questão e fazer uma planilha. Essa é a primeira forma, é bastante trabalhosa. E a segunda forma é assistir esse vídeo que está passando aqui em cima, porque lá eu coloco todos os assuntos mais cobrados no exame de suficiência, o que você precisa estudar para ser aprovado. Então foca nessa tendência da prova. Lembra, a prova tem 50 questões e você só precisa de 25 pontos para passar. É impossível para a banca, para a Consulplan, cobrar o edital inteiro. Então se você focar ali basicamente na tendência, no núcleo base da prova, a sua chance de aprovação é imensa. E é isso que a gente faz lá no método 3R. A gente foca primeiro a nossa energia maior na tendência da prova. Cara, vamos lá. CPC 05 é importante para a vida profissional? É, mas nunca caiu. CPC 10 é importante para a vida profissional? É, mas nunca caiu. Então, para que você vai estudar esses assuntos? Já em contrapartida,
CPC 00, 01, 02, 03, 04, 09, 16, 27, 25, tá sempre lá no exame de suficiência. Lembra o seguinte, a prova do exame de suficiência, ela mede conhecimentos médios. Ou seja, um CPC 48 da vida é uma norma que poucos contadores vão ter acesso durante a vida profissional. Apenas quem trabalhar ali em bancos, enfim. Já o CPC 16, que é estoques, todo contador basicamente vai ter acesso à operação de estoques. Então o que faz mais sentido para o exame de suficiência? Cobrar uma norma que pouquíssimos contadores vão ter contato ou uma norma que praticamente 100% dos contadores vão ter contato? Óbvio que é buscar esta norma que a maioria vai ter contato. É isso que o exame busca, ele busca cobrar os conhecimentos médios do conteúdo geral. Todo mundo vai aplicar operações com mercadorias, todo mundo vai aplicar classificação de contas, todo mundo vai aplicar estoques, mobilizado, CPC 00, 01, 02 talvez nem tanto, mas o 03 com certeza, 09... Enfim, são esses CPCs, são essas normas que você tem que focar inicialmente. Ah, Felipe, eu já acabei, pronto, aí você pode ir para outra norma. 32, 36, 18, 15, são normas que caem também, mas não com tanta frequência como essas outras que eu falei. Então, foque na tendência da prova, isso que é o mais importante para você, certo? Esquece isso de pegar lá o curso que você comprou cheio de videoaula e seguir na sequência. Foca na tendência da prova. E a nossa quarta dica é: pratique o estudo ativo. Bom, eu estava falando sobre o videoaula, cara, é algo que eu venho falando há um bom tempo. Você que está lá assistindo um curso cheio de videoaulas com 200, 300 horas de aula, acha que é isso que você precisa, mas não, porque é impossível que você assista todo o conteúdo do curso de contabilidade em 12 ou 3 meses. Você não vai conseguir. Faça uma conta comigo. Você tem cerca aí de 2 horas por dia livres para estudar. E vamos supor que você compra um curso desse com 300 horas de aula. Quantos dias você vai precisar para acabar esse curso, para estudar ele todo? Só para você acabar com as videoaulas, você vai precisar de 150 dias. Basicamente 6 meses de estudando ali. Na verdade, 6 meses assistindo aula, porque assistir aula não é sinônimo de estudar, tem coisas bem diferentes. Então, esse é o grande problema. Os alunos entram nesses cursos abarrotados de conteúdo, só que não percebem que esses cursos abarrotados de conteúdo mais atrapalham do que ajudam, porque é tanta coisa, é tanta informação que o aluno fica perdido, não sabe para onde vai, não sabe o que é importante e pior, não sabe o que é que ele deve fazer para fixar aquele conteúdo e lembrar lá no dia da prova. E, obviamente, acertar a questão, marcar o X correto, que é isso que a gente quer. Marcar o X correto, pelo menos 25 X corretos. Então, pratique o estudo ativo e cuidado com o videoaula. No meu método, a gente usa a apostila. Por quê? Você evolui muito mais rápido, você vai direto ao ponto, sem enrolação, e isso deixa muito mais tempo para você fazer o que é necessário para que você fixe o conhecimento, para que você aprenda, lembre lá no dia da prova e marque o X correto, esteja aprovado. Não à toa que a gente vem aprovando mais de 70% dos nossos alunos no exame de suficiência. Quem segue certinho o nosso método, mais de 70% é aprovado. E a nossa quinta e última dica é a seguinte: entenda como o assunto vai ser cobrado na prova. Vamos lá. Você pode ser o mestre, o doutor em contabilidade e saber tudo sobre o CPC 27. Porém, se você não souber como o CPC 27 é abordado na prova, dificilmente você vai acertar a questão. Onde eu quero chegar com isso? Que é o seguinte, existe a forma que está na teoria e existe a forma como é cobrado na prática numa prova. E saber a forma de como é cobrado na prova, cara, é tão importante ou até mais importante do que saber a teoria. Por quê? Porque você já se antecipa a questão. Ah, eu já sei que o assunto CPC 16 é cobrado dessa forma. É cobrado de forma teórica, perguntando alguns conceitos, ou cobrar de forma prática, perguntando o custo de aquisição dos estoques. Pronto, basicamente isso. Então, quando você tem essa informação, você já vai para a prova mais bem preparado. Por quê? Porque você consegue fazer um checklist e entender de cada assunto se você domina a forma como a prova cobra. Do que adianta você saber tanta coisa, mas não saber como aquilo vai ser aplicado na prova? Lembre que você está lá na prova para marcar o X correto. Esse é o nosso objetivo. Então, primeiro, aprenda a parte teórica, claro, mas aprenda principalmente como a banca cobra aquele assunto na prova. E como é que eu aprendo isso, Felipe? Só tem um jeito: resolvendo muitas questões. E é por isso que eu recomendo que você conheça o CFC Questões, que é o meu site de questões com mais de 4.000 questões catalogadas só de temas ligados ao exame de suficiência, contabilidade, ética, perícia, contabilidade de custos, pública, enfim. Tá tudo lá para você praticar e resolver as questões e aprender como aquele assunto vai ser cobrado na prova. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E para você continuar no embalo, estudando para o exame de suficiência de forma efetiva,
E para você passar de primeira sem estresse, tranquilidade, eu recomendo que você assista aqui esse vídeo que está passando em algum lugar aqui, certo? Assista esse vídeo porque ele vai ser um complemento dessa aula. E é isso, pessoal. Como eu sempre digo, até a aprovação.